Olá, pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma edição do Bem Mais Saúde. Agora, o agosto é dourado. Vamos falar então de aleitamento. Então, já esperamos em 5 minutinhos para o pessoal entrar. Ainda dá tempo de convidar aquele coleguinha do lado, aquela pessoa que ainda não pegou o link. Vamos lembrar também aqueles amigos para poder assistir essa palestra, né? Falar um pouco do aleitamento que é tão importante. Então, hoje nós vamos estar aqui com duas profissionais maravilhosas e mães também, né, para poder falar mais sobre o aleitamento. Então, antes vamos falar um pouquinho do LAC 44, falar um pouco da nossa empresa, para que todos vocês também conheçam a Bencorp. Fala RH, tudo bem? Queremos te contar a história da Benê, que é líder de recursos humanos na empresa X. Sabe, a Benê está super preocupada com os resultados da sua área. Notou um aumento de faltas e atestados, além de uma rotatividade acima do normal. E para piorar, está passando mal com um reajuste gigantesco do seu plano de saúde empresarial. Mas como resolver tantos problemas de saúde corporativa? Não é qualquer corretora que te entrega tantas soluções, não é mesmo? Ah, chegou em boa hora para conhecer o ecossistema LAC 44. Ela redesenhou seu plano de saúde, ofertando o melhor mix entre rede credenciada e cobertura, agora adequadas para necessidades pessoais e regionais das suas filiais. E através do programa de gestão de absenteísmo, consegue identificar cada colaborador, checar o diagnóstico de saúde, validar ou rever o afastamento adaptando a rotina do colaborador e reduzindo os custos com a ausência. Agora, com tudo integrado, Benê conta com gestão do seu plano de saúde e da medicina ocupacional com um único fornecedor, contando com suporte em saúde ocupacional que captura as informações dos exames periódicos selecionando colaboradores elegíveis ao cuidado coordenado da APS. Com atenção primária à saúde, a Benê consegue tratar da saúde dos seus colaboradores antes mesmo deles desenvolverem problemas graves de saúde, monitorando seus exames e estado físico, evitando que ele use o plano de saúde desordenadamente ou vá parar num pronto-socorro. Agora, a empresa X enxerga claramente uma redução no seu sinistro, reduzindo muito o percentual de reajuste do plano de saúde, agora sem surpresas desagradáveis no ano seguinte. Com tanta redução, a Beneda X melhorou o mix de benefícios para o colaborador, adicionando plano odontológico e seguro de vida. E não podemos deixar de falar da saúde mental dos colaboradores, já que agora a Benê conta com um programa dedicado a tratar do emocional das suas equipes, com rotas de conversa e linha direta para acolhimento em situações de vulnerabilidade. E para evitar que os colaboradores não percam tempo se deslocando para clínicas, inaugurou um ambulatório de saúde integrada para exames de saúde ocupacional, fisioterapia, saúde emocional e telemedicina. E para ficar ainda melhor, todos os colaboradores que não têm plano de saúde podem contar com um serviço de assistência médica por telemedicina com mais de 30 especialidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com preço super acessível e desconto em folha. É isso! A Benê entendeu que ter um ecossistema de soluções conectadas trazem visibilidade, integração e reduzem os custos. A gestão estratégica de benefícios associada à saúde ocupacional permite uma visão ampla dos riscos, facilitando a análise do sinistro, separando os grupos prioritários, sejam hiperutilizadores ou beneficiários de alto custo. Por isso, faça como a Benê. Solicite uma demonstração do que o ecossistema do Grupo LAC 44 pode fazer pela sua empresa e pela saúde dos seus colaboradores. Fala Benê, é isso aí, Benê. É um prazer poder ajudar a Benê, né, pessoal? Então, aqui nós temos o ecossistema LAC 44. Então, essas são algumas, são as nossas empresas. Saúde, gente, com de telemedicina, telepsicologia, atenção primária. Temos a Quera também, uma plataforma para gestão de vidas, né? É uma plataforma de saúde, white label.
Temos a Bencorp, que trabalha tanto com a parte de consultoria de benefícios, como medicina ocupacional, e a Ânima, que é a nossa saúde ocupacional digital. Então, para tudo isso aqui forma o nosso ecossistema e conseguimos, então, ajudar a todos os problemas da sua empresa. E vamos conhecer um pouquinho mais aqui do cuidado, né? Pode rodar, Rodrigo? Bom, agora começando a nossa apresentação, né? Já que conhecemos tanto o nosso ecossistema e um pouco do que a Bencorp pode fazer por você, vamos agora para o nosso Bem Mais Saúde desse mês e falar um pouco então sobre amamentação. E se a amamentação fosse uma pauta de todos, né? Se amamentar fosse essa pauta. Então, hoje nós temos a palestrante Anívia Simono, a psicóloga perinatal, para falar um pouco sobre esse assunto. E vamos começar com a palestrante, a Tamires Duarte, né? Falando um pouco também sobre como o aleitamento ele é importante. Então, esse mês, o nosso Agosto Dourado, fala então sobre aleitamento. E apresentando aqui melhor a Tamires, né? A Tamires, para quem muitas pessoas aqui já conhecem, é a nossa nutricionista do grupo LAC 44. Ela trabalha com nutrição clínica, terapia nutricional e a medicina ayurvédica, né? Então, isso aí é bem interessante, pessoal. Vamos então entender um pouco mais. E o principal, a Tamires é a mãe da Ananda. Então, nós temos aqui uma mamãe para falar também a importância do aleitamento materno. É com você, Tamires. Obrigada, Gabriela. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Então, a Gabi já me apresentou e vou trazer hoje para vocês, então, um pouco dessa visão nutricional, social e um pouco da minha experiência, se a gente tiver tempo. Pode passar para o próximo, por favor. E aí convido todos vocês a participarem, deixarem as experiências, dúvidas, dores aí no chat. E a Gabriela, o Rodrigo, a equipe aí vai estar acompanhando para a gente bater esse papo. Essa é a ideia, né, desse encontro. Para a gente introduzir, então, o tema, vamos falar, então, do panorama da amamentação no Brasil e no mundo, com dados interessantes de como está o cenário hoje, né, de algo que é natural, fisiológico, porém tem seus desafios que a gente vai trazer para vocês durante essa conversa, trazendo dados mundiais, menos da metade dos bebês são amamentados exclusivamente até os 6 meses de idade, que é a recomendação ouro que a gente tem, né? Até os 6 meses de idade, a criança tem que deveria ser amamentada exclusivamente, e pode, né, esse período ser de 2 anos ou mais. E no Brasil essa realidade é bem parecida. E um dado interessante que aparece aqui, na nossa direita, é que mulheres têm apoio, isso engloba também o trabalho, tem uma chance maior de manter a amamentação depois que a licença maternidade termina, que é um desafio de muitas mulheres, né? Manter a amamentação quando volta aí ao mercado de trabalho, volta para o seu trabalho. E a nossa ideia aqui é trazer essa pauta não só para mães, só para mulheres, mas para todos, porque a amamentação, o sucesso da amamentação é uma responsabilidade de todos. E aí, seguindo aqui no nosso papo, entendendo então agora sobre os benefícios do aleitamento, próximo, por favor. Para o bebê, então, vai além da nutrição,
amamentação apenas, né? Esse desenvolvimento físico, ele é favorecido com a amamentação. Há um menor risco no futuro dessa criança desenvolver obesidade, diabetes, alergias, que estão relacionadas muitas vezes ao consumo de outros alimentos durante esses primeiros 6 meses de vida, que não é recomendado, outros líquidos, ou até mesmo fórmulas infantis, né? Aquele leite industrializado. Então, há um risco aí menor de alergia quando essa criança é amamentada exclusivamente, né, com leite materno. Há uma melhora na digestão e no sono, por quê? O que explica? Não só porque o leite é o melhor alimento do mundo para aquela criança, né? Foi feito, produzido ali com todas as necessidades que a criança precisa, mas o bebê ele tem o sistema imune e o sistema digestivo, intestino muito imaturo. Por isso que é muito comum cólicas, desconfortos nesse período. E aí, o risco desses desconfortos acontecerem é muito maior quando a criança não é amamentada exclusivamente. Aí, mais uma vantagem também. E aí entra a questão do sono. Como a digestão é mais facilitada, o sono também vai sentir, né, esse benefício. A construção do vínculo afetivo com a mãe, que esse vínculo pode ser construído de outras formas, mas a amamentação é bem importante nesse sentido. E há também o estímulo ao desenvolvimento cognitivo, emocional dessa criança, além de um benefício que a gente não está escrito aqui, mas também para a saúde orofacial, para fala, para mastigação, para expressão, só benefício. Né? E é um alimento natural. Só uma curiosidade, por que a gente chama esse mês de agosto dourado? O dourado, para remeter ao ouro, que o leite materno fala de um ouro de alimento perfeito, é o melhor alimento do mundo, insubstituível. O que a gente faz, né, com a fórmula infantil é uma forma de suprir a necessidade, mas não é um alimento igual ao leite materno. É o melhor alimento do mundo, que não tem substituição. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, os benefícios para a mãe é a redução do sangramento no pós-parto. Então, isso é um fato já bem estabelecido na literatura científica, na prática também. Então, há essa melhor recuperação no pós-parto, independente da via ser um parto natural, um parto normal, cesárea. E há o estímulo da liberação de hormônios de bem-estar que vão ajudar muito no puerpério. Puerpério é esse período, né, pós-nascimento da criança e esse renascimento da mãe, que é um período difícil em questão hormonal, emocional, social. E aí a amamentação vai ajudar também nesse sentido. A diminuição também do risco de câncer de mama e ovário, pela redução de tempo de exposição aos nossos hormônios. Então, também isso já é bem descrito na literatura, que é um fator de proteção para câncer. Ao auxílio na perda de peso no pós-parto e também, de novo, fortalecimento do vínculo com o bebê. Próximo, por favor. Trazendo aqui para a realidade, talvez, da maioria que está nos assistindo, entender que a amamentação, depois que essa mulher volta para o mercado, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Entender por quê? A gente tem que imaginar, né, num cenário ideal, que quando essa mulher volta para o trabalho, muito provavelmente essa criança ainda está em aleitamento e é preciso que isso seja continuado, mesmo depois que ela volta ao trabalho. Como isso vai ser feito? A gente não vai entrar nesse detalhe na nossa apresentação de hoje, mas essa mulher ela tem que ser preparada antes mesmo da criança nascer, com informação, se preparando, como vai fazer a ordenha desse leite, a gente chama de ordenha, né? Essa retirada do leite para poder armazenar, como vai ser feito esse armazenamento. Então, tudo isso precisa ter uma responsabilidade compartilhada, tanto da mulher como também da empresa. Próximo, por favor. E de novo, por que a gente está falando desse tema agora? Porque agosto, nesse mês, é celebrado o Dia Mundial da Alimentação e a Semana Mundial também do Aleitamento Materno. E todo ano, essa semana, essa celebração, essa campanha, ela tem um tema central. E o tema desse ano foi Priorize a Amamentação, crie sistemas de apoio sustentáveis. E aí a gente vai entender o porquê desse tema, o que quer dizer, então, um sistema de apoio sustentável, porque ele foca em redes de apoio, impacto ambiental e as mudanças climáticas. Próximo, por favor. Então, entendendo o que é rede de apoio. Rede de apoio é um conjunto de pessoas ou recursos que vão oferecer um suporte físico, emocional e prático para essa mãe lactante, incluindo
companheiro ou companheira, familiares, amigos, colegas de trabalho, profissionais de saúde, para ajudá-la a alcançar e manter a amamentação exclusiva e se sentir mais confiante e descansada nesse processo. Que apesar de ser um processo fisiológico e natural, nem sempre é fácil, tem seus desafios. Por isso a importância de uma rede de apoio e uma mulher segura e confortável e descansada para conseguir seguir com a amamentação. A respeito do impacto ambiental e mudanças climáticas, por um motivo muito simples. O leite materno é um recurso natural, renovável, não gera lixo, não requer embalagem, transporte, não precisa, né, de mamadeira, de utensílio, nada. Então, é, acima de tudo, sustentável. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, vindo aqui um pouquinho para a minha praia da nutrição, falar sobre o leite materno e já tirar, talvez, um mito, né, que fica muito na cabeça das pessoas e de muitas mães, de que o leite materno vai ser o suficiente, precisa complementar com água ou complementar com fórmula, com alimentos. E aí, para vocês entenderem a mágica, né, que é essa combinação do que tem dentro do leite materno, nós temos água, gordura, carboidrato, proteína, vitamina, mineral, componentes bioativos, que aí a gente tem as enzimas, fatores imunológicos, hormônios, e a composição do leite ela não é estável, ela vai variando de acordo com a necessidade do bebê. Então, no primeiro momento de vida, ali na primeira semana, com o colostro, que tem uma concentração maior de fatores imunológicos, é a primeira vacina do bebê, por isso a recomendação da criança ser estimulada a mamar na primeira hora de vida, isso é super importante, porque ali já vai ter o primeiro imprint, que a gente chama, né, imprint imunológico dessa criança, a primeira vacina que ela vai receber. Próximo, por favor. E aí nós separamos as principais dúvidas para poder trazer uma resposta prática aí para vocês. Já dei uma respondida ali no começo, né? Até quando as mães devem amamentar os seus bebês. Então, a recomendação é que seja o aleitamento materno exclusivo, ou seja, só leite materno até os 6 meses de idade, sem necessidade de água, chá ou qualquer outro alimento. E essa amamentação, né, o recomendado é que ela possa ser ali, ir até os 2 anos de idade, você já vai começar a comer ali a partir dos 6 meses, e junto com isso, o leite materno, e que pode se estender até quando a criança, a mãe, as condições ali influenciarem nesse processo. Então, indicar exclusivamente até os 6 meses, se possível, até os 2 anos, que pode ser estendido. Aí, na segunda pergunta, se a alimentação da mãe também influencia uma melhor produção de leite. Isso aí é a pergunta de milhões, né? Ai, come canjica, toma uma bebida que eu não posso falar aqui o que é, né? Tem umas coisas assim que, na realidade, o que elas vão oferecer, seja canjica, seja sopinha, o chá, vão oferecer, primeiro, líquido. Então, essa mulher tem que se hidratar muito. Eu fiz uma coisa que eu achei que não seria possível na minha gestação, que eu tomava 7, gente, sem brincadeira, 7 litros de água por dia. Eu tomava 7 litros de água por dia. Onde eu estava com uma garrafinha do lado, e é uma sede, assim, insana, e a fome também, que tudo bem, a gente tem ali um gasto energético 300 a 500 calorias a mais no nosso dia. Mas o que esses alimentos estão oferecendo é líquido e conforto, aconchego. Então, o chazinho, a canja da avó, da mãe, a canjica, tá dando esse conforto, esse descanso emocional. Então, isso é que a mulher precisa tratar, se alimentar bem, ter uma rede e estar bem. Porque é um processo que exige muito de corpo e de mente também. Bom, Tamires, nossa, muito importante, né? Eu até consegui, sabia, fazer exatamente isso, ó, fazer uma amamentação exclusiva até os 6 meses. Mas aproveitando aqui, eu já tenho uma pergunta para você. A Suzana, ela fez uma pergunta para a gente no chat. Me diz, Tamires, será que o uso da bombinha para sucção, ele atrapalha a produção do leite? Ou ele vai estimular mais? Como é que funciona isso? Bombinha é nossa melhor amiga, né, nesse retorno ao trabalho. Gabriela bem acompanhou quando eu voltei a trabalhar, eu andava com a minha bolsinha térmica, a bombinha, os vidros. Então, é bem importante, não vai atrapalhar a produção, pelo contrário, até acaba estimulando um pouco mais. Não vai ter nenhuma questão nesse sentido. O que tem que ser levado em conta é se está causando desconforto, tem que haver um preparo, tanto de higiene das mãos, do local que você vai fazer a ordenha,
do aparelho, dos utensílios, e é importante ter um passo a passo, então fazer a massagem, tentar se desconectar um pouco, para poder ali fazer essa ordenha da melhor forma, sem dor, né? Pode passar o próximo, por favor, Rodrigo. E aí, só complementando a questão, que pode ajudar nesse processo, alimentos específicos a gente não tem, é o que ajuda a mulher a consumir muito líquido, estar nutricionalmente amparada, porque é uma coisa que eu vejo demais na prática, é assim, durante a gestação, suplementa tudo, cuida da dieta, aquela coisa linda, maravilhosa, depois que a criança nasce, foco muda, isso é uma coisa, né, que acontece, porém, essa mulher ela precisa continuar acompanhamento com ginecologista ou com clínico geral, continuar a suplementação. Muitas mulheres, famílias pensam que a suplementação acaba no dia que a criança nasce. Pelo contrário, nesse momento que a criança nasce amamentando, é que você precisa dar um aporte maior ainda de vitaminas, de minerais, de ômega, enfim, tudo que você estiver suplementando, ter essa manutenção, porque às vezes tem sintomas que se confundem do pós-parto, do cansaço da amamentação, da privação de sono, mas também há uma queda de ferro, de B12, de D, de várias vitaminas importantes que vão te dar uma sensação de cansaço maior e às vezes até uma sensação de tristeza que estão relacionados uma apatia relacionados com as deficiências nutricionais. Isso tem que ser observado também. E aí, para a gente caminhar para o final da minha fala e a Nívia poder contribuir com a parte dela também, eu trouxe algumas orientações gerais, pode voltar um pouquinho, orientações gerais para todo mundo, né? Então, para a mãe, acho que a gente já falou o que pode ser feito, e uma dica que eu quero dar para quem vai assistir para aquele futuro, no momento está gestando, pensar, se possível, no investimento numa consultoria de amamentação, num profissional para te acompanhar, para te orientar antes, porque muitas mulheres se preocupam tanto com o parto, como vai ser o enxoval, o partinho, que é importante, mas o pós é bem importante, estar preparada para saber como fazer a ordenha, como eu faço a massagem na mama, como é a pega correta, porque às vezes o problema na amamentação não é a baixa produção de leite, nem a pega, nem a criança, às vezes é a pega, a posição que você coloca a criança para poder amamentar. Então, isso é bem, bem importante para o pai, companheiro, companheira dessa lactante, ser de fato um apoio. O que você pode fazer para ajudar? Você pode estar perto, você pode deixar sempre uma água por perto, olhar se a pessoa está confortável, com uma almofada, uma coberta, se está com fome. Então, isso faz toda a diferença. Familiares e amigos, ajudar também essa mulher, né, com suporte emocional, levando uma comidinha gostosa, oferecendo água quando possível, não fazendo perguntas indelicadas. No ambiente de trabalho, né, já falamos de promover esse ambiente que ajude essa mulher a manter a amamentação. Para a sociedade em geral, não dar palpite que não foi solicitado, não falar, o leite é fraco, essa criança está com fome. A criança pode chorar por N motivos. Um deles pode ser fome, mas ele pode estar chorando por frio, por sede, por cólica, por qualquer coisa. Então, cuidado com comentários, cuidado com olhares. Quando uma mulher estiver amamentando em público, é assegurado por lei, ela pode, ela deve. Então, evitem os olhares, julgamentos, que estou, estamos em 2025, acho que já passamos dessa fase. Saúde, que incentivem a amamentação, deem suporte, informação para que a vida, pode passar o próximo. E, reforçando o que eu falei no início, amamentar é natural, porém não é uma coisa tão simples, precisa de um suporte, de educação, então de muita informação, porque a gente tem muitas informações equivocadas na internet, nos lugares, então é importante a gente buscar uma informação confiável, educar também a rede de apoio, trazendo um pouco da minha experiência, quando eu voltei trabalhar, eu brinquei, eu fiz o telecurso vovó, gravei vídeos explicando para as avós que iam, enfim, ficar com a minha filha, como é que tira o leite da geladeira, como é que esquenta, como oferece, na colher. Então, tem que envolver uma aldeia para criar uma criança. Então, é importante também ter essa conversa com as pessoas que vão estar cuidando dessa criança na sua ausência. A consultoria, como eu falei, desde a gestação até a hora de você decidir ou precisar fazer o desmame. E sempre muito importante em qualquer fase da vida, mas principalmente nessa fase da vida da mulher e da família, ter um apoio psicológico, que é o que a nossa amiga Nívia vai trazer, vai brilhantar na tarde de hoje.
Tamires, que show de apresentação, muito bom. Então é importante a gente lembrar exatamente disso. Tem pessoas que elas têm a dificuldade realmente da amamentação, às vezes é a pega, né, que está um pouco mais difícil, às vezes é o mamilo que não se desenvolveu direito para fora, né? Pessoas que têm mamilo invertido, pode trabalhar também com a sucção na bombinha para também colocar esse mamilo para fora e facilitar. Então, temos a consultoria, né? Como a Tamires falou, né? Nós temos diversas enfermeiras também, obstetra ou até enfermeiras de neonatal para poder auxiliar nessa parte também da amamentação, né? E ensinar vocês como amamentar. Afinal, é tão importante, é a principal vacina que eu digo da criança, né? Onde ela vai ter tudo que ela precisa durante esses 6 primeiros meses, né? E agora, né, que a Tamiris também já finalizou a fala dela, falando em relação ao apoio psicológico. Então, nós vamos começar aqui também com a doutora Nívia, onde ela vai falar também sobre toda a parte psicológica que a mãe ela precisa, né, para também ter esse suporte, né, doutora Nívia? Vou deixar a palavra aí para que você possa explicar para o pessoal. Obrigada. Olha, obrigada, Gabi. Boa tarde, pessoal. Não, acho que pode voltar para o outro mesmo, Rodrigo, que eu quero primeiro que fazer um questionamento, né? Agradecer primeiro o convite para vocês, que eu acho que é um assunto que é muito importante, que a gente precisa tratar mesmo, né? E que quanto mais pessoas souberem disso, não só mães, não só quem está amamentando, mas todas as pessoas da sociedade, porque todos somos responsáveis, né, pela continuidade da amamentação. Eu queria trazer alguns dados, né, primeiramente, assim, do que pode acontecer num período de puerpério emocional, né, na vida de uma mãe. Então, assim, no puerpério da medicina, né, ele vai lá uns 3, 4 meses, né, até a restaurar o biológico, né, os órgãos voltarem ao como era antes, né? Mas na psicologia a gente leva o puerpério, a gente considera o puerpério até os 2 anos de idade da criança. Então é um período bem longo para a gente poder, para a gente ter uma atenção, né, um cuidado especial com essa mulher que está se transformando aí nessa nova época, né, nessa nova fase da sua vida. E aí eu queria perguntar para vocês que estão ouvindo, né, da gente, se a amamentação, vocês acham que ela é um instinto materno? Amamentar é um instinto materno? E aí, enquanto vocês vão respondendo para mim no chat o que vocês acham, eu vou me apresentando. E aí, pode passar, Rodrigo, o próximo slide. Então, assim, meu nome é Nívia Simono, eu sou psicóloga perinatal, né? Perinatal significa que a gente lida com os assuntos em torno do nascimento, né? Então, desde da gestação, parto e o puerpério. Eu sou psicóloga formada há mais de 20 anos pela Unesp, eu sou representante de um movimento chamado Maio Fruta Cor aqui em São Paulo, que é em prol da saúde mental materna e da mobilização pela saúde mental materna também, que é um outro movimento que é similar. Eu tenho formação em psicologia perinatal e da parentalidade, então, pela Mater Online, especialização em psicoterapia clínica existencial pela PUC de São Paulo e em psicologia hospitalar pela Santa Casa de São Paulo, né? E eu também sou mãe da Júlia, de 21 anos, do Enzo, de 19 e do Lucas, de 9. Pode passar, Rodrigo, por favor. Então, pensando assim, né, na amamentação, muitas pessoas, elas acham que amamentar é algo que vem instintivamente, assim, né? Você vira mãe e aí você automaticamente sabe amamentar. E como a Tamires falou, não é tão simples assim, né? Amamentar é um processo natural que acontece, né, em todas as mulheres, pode acontecer, mas que ela definitivamente não é instintiva, né? Porque não acontece da mesma forma em todas as mulheres. Então, por esse motivo, ele não se configura um instinto, né? E essa forma de pensar, muitas vezes, gera uma cobrança social, né? Onde a mulher se vê cobrada a dar conta de uma amamentação, de saber como é que faz, e se às vezes ela não está achando legal, ela não está achando fácil, ela pode se julgar como
uma pessoa que não nasceu para ser mãe, que ela não está sabendo fazer as coisas, que ela é uma péssima mãe, né? E isso tudo gera algumas consequências emocionais para essa mãe e, consequentemente, para o bebê, né? Então, assim, só trazendo um pouco do que uma produção de leite diária provoca no organismo da mãe, ela equivale a um gasto de 400 calorias, que seria a mesma coisa como se fossem 30 minutos de uma corrida moderada ou 1 hora de exercício físico intenso. Então, se você é mãe ou você convive com alguma mãe que está amamentando, entenda que o cansaço dela é real. Não é emocional apenas, mas é um cansaço físico de verdade, né? E isso englobado aí com a privação de sono que vem junto nessa fase, né? Porque o bebê, ele mama muito à noite também. E por quê? Porque isso vem de uma produção maior do leite à noite, né? A mãe que já está meio bagunçadinha ali com os hormônios, né? Da ocitocina, da dopamina, ela ainda consegue agregar, então, o cortisol, né? E muitas vezes isso é comparado com a vida de um soldado na guerra, né? Porque é aquela tensão o tempo inteiro, né? Você em estado de alerta o dia todo, porque a qualquer momento a sirene toca, né? O bebê chora, e aí você tem que estar lá de prontidão para se oferecer ali como um alimento, né? E isso gera um desgaste emocional também, né? Porque é todo um estresse que acontece no corpo da mãe e que ela precisa aprender a lidar nesses momentos da amamentação, né? Principalmente na hora do sono. Então, pode passar para o próximo também. E aí eu vou falar só rapidinho de um item dos benefícios da amamentação, porque a Tamires já falou lá atrás, né? Que é a Golden Hour, que, né, conhecido como Golden Hour, que é a amamentação na primeira hora. Por que a gente enfatiza essa amamentação na primeira hora? Porque ela é quando vai vir a tomada do colostro, né? Que é a vacina natural, como a Tamires falou. É quando o bebê vai entrar em contato com as bactérias que são da mãe, e essas bactérias vão colonizar o organismo do bebê, trazendo a primeira proteção, então por isso que é a primeira vacina dele, né? E no momento do parto, né, logo após o parto, a ocitocina, o hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor, ele está em alta, tanto na mãe quanto no bebê. Então é o melhor momento para começar a vinculação mãe-bebê, né? Fora que, além disso, então, a gente tem as informações de que 66% das mortes de crianças antes de 1 ano acontecem no período neonatal. E 49% delas é na primeira semana de vida. Então, essa amamentação na primeira hora, ela consegue reduzir para 22% dos bebês que tomam, que são amamentados na primeira hora, eles conseguem sobreviver. E 16% desses bebês que morreriam, né? Eles conseguem sobreviver se for no primeiro dia de vida, né? Então, além dos outros benefícios da amamentação. Pode passar para o próximo, Rodrigo, que o resto a Tamires já falou. E aí, então, eu vou me concentrar mais em quando a amamentar não é fácil. Porque quando é fácil, né? Não precisa ninguém estar lá, né? O negócio flui. O difícil é quando amamentar não é fácil e a mãe se vê tentando lidar com aquilo que ela idealizou e com aquilo que está sendo a realidade, né? Então, são muitas alterações que acabam tendo, né? Tanto no campo emocional, quanto físico, quanto social, e que ela, no meio desse furacão aí de hormônios e de noites sem dormir, né? Ela tem que lidar. Então, o primeiro deles, que eu acho que vem muito forte, é o medo, né? O medo de se vai dar conta, o medo de se vai conseguir, o medo de não conseguir, o medo do julgamento das outras pessoas, a frustração de, às vezes, você querer amamentar e não conseguir, a rede de desapoio que muitas vezes a gente tem do nosso lado, então aquilo que a Tamires falou, né, da tia que vem e fala, vamos dar um chazinho, porque o seu leite está muito fraco, ou dar um suquinho aqui. Essas falas vão trazendo para a mãe muita frustração, do tipo, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu não sei ser mãe, eu não sei amamentar, né? Fora que vem as dores físicas, então muitas vezes a amamentação
como se a gente não tem a pega certa, ela causa dor, né? Muitas vezes, assim, tem mães que relatam que o bico cai mesmo na mão, ele racha, ele sangra, né? As mudanças, essa mãe está lidando com as mudanças no corpo dela também, então, assim, já teve todas as mudanças da gestação, aí o bebê nasce, o corpo às vezes não volta na velocidade que ela esperaria que voltasse. Tem as questões das alterações que tem de saúde também, né? Então, às vezes diabetes, às vezes uma alergia que desenvolve ali durante a gestação. A própria disposição por conta de você não estar dormindo direito, então às vezes você simplesmente está cansada, exausta e você não quer amamentar, né? E aí as mães acabam se julgando por isso, de não querer, porque socialmente isso é tido como instintivo e como eu não vou querer amamentar o meu filho, né? Todas essas alterações, elas podem causar também sintomas como irritabilidade, uma tristeza muito grande, um choro fácil, raiva, explosões, e tudo isso, junto com o julgamento social, leva ao isolamento da mãe. Então, a mãe, ela não comenta como ela está se sentindo, ela não fala que ela tem medo, ela não fala que às vezes ela não tem vontade, ela não expressa que ela tem pavor às vezes de amamentar, aquela hora que é difícil, que vai jogar na cara dela que ela não está sabendo fazer as coisas, ela não está sabendo ser mãe. Então, assim, a amamentação, por esse outro lado, ela pode ser muito dura com essa mãe, que às vezes não tem um apoio forte ali para ela, que saiba acolher, né, esse momento de dificuldade. Então, muito disso também vem com a questão da gente não ter esse acolhimento, por exemplo, quando volta, né, para o trabalho e a gente não tem, às vezes, assim, a OMS, ela fala para a gente que precisamos amamentar até 6 meses, né, mas em muitos lugares a licença maternidade vai até 4 meses, e aí como é que a gente faz, né, essa transição, como é que a gente pode ajudar essa mãe a passar por esse momento, a entender. Então, assim, uma coisa que a Tamiris falou, né, a gente encontrar uma consultora que possa nos orientar como fazer esse processo de forma gradual, né? Ter esse apoio. Então, hoje em dia, muitas mães dependem da relação que elas têm com os chefes para poder se sentir à vontade, para até usufruir daquela meia horinha, né, daqueles 2 períodos de 30 minutos que elas têm para amamentar na empresa. Às vezes não tem um lugar apropriado para amamentar, ou mesmo as próprias distâncias físicas, né? Assim, eu moro muito longe do meu trabalho, como é que eu vou amamentar em 30 minutos, né? Então, a gente esbarra um pouquinho em barreiras também de políticas públicas, né? Onde poderiam ter mais creches para que as mães pudessem ter uma creche do lado do trabalho, para poder conseguir usufruir desse período aí. Acho que pode passar para o próximo também, Rodrigo. Por favor. E aí, assim, dentro desse cenário, né, onde a gente tem, então, a rede de apoio, a gente que pode contar contra o que a gente, né, gostaria de amamentar, ou às vezes a barreira das próprias políticas públicas que dificultam a amamentação, e às vezes existem as mães que simplesmente não querem, por conta de um histórico de vida que elas têm, né? A gente já sabe hoje que, por exemplo, mães que não foram amamentadas, elas apresentam maiores dificuldades para amamentar os filhos. Então, assim, tudo é muito... A gente precisa analisar tudo muito no particular, né? Cada caso é um caso que envolve a história de vida dessa pessoa, mas também todo esse contexto social que a gente vive, do julgamento, da gente achar que é instintivo, de que a mãe tem que saber, né? E aí nisso a mãe pode adoecer, né? Com todas essas cobranças, com todos esses julgamentos. E como que a gente consegue cuidar dessa saúde mental materna, então, né? Primeiro é identificando o que pode ser o gatilho desse estresse, dessa ansiedade, né? Buscar a rede de apoio, então, como os amigos, os familiares, profissionais da saúde, quando a gente não tem familiar próximo, por exemplo, ou os familiares, os amigos, de repente, são uma rede de desapoio, né? Então, os profissionais da saúde são quais? O psicólogo, o psiquiatra, a consultora de amamentação, pediatra, a fono, que às vezes a amamentação tá difícil, porque às vezes tem um freio ali que precisa
né, de um pique, às vezes a físio ajuda, porque às vezes o bebê nasce com um torcicolo que é gestacional, da posição que ele ficou dentro do útero. Então, às vezes, né, a mãe acaba absorvendo para ela a culpa de não conseguir efetivar a amamentação, mas a gente acaba esquecendo de olhar para esses outros fatores que também podem influenciar, né? Às vezes, uma rede de apoio pode ser uma babá, uma cozinheira, uma faxineira, e importantíssimo, assim, um grupo de mães. Porque quando a gente se torna mãe, por conta dessa cultura em que a gente está envolvido, né, da gente cobrar muito que a mãe seja uma mãe boa, uma mãe perfeita, a mãe que faz tudo e que dá conta das coisas, faz diferença a gente ter mães que nos apoiem, que saibam o que a gente está passando e que entendem que, de repente, aquele desânimo, aquele cansaço que você sente não é falta de amor, não é você não gostar do seu filho, mas simplesmente porque você não está dando conta de tudo que tem que fazer. É sobre-humano, né? Conseguir dar conta de tudo. Você é um soldado querendo ser uma mãe carinhosa, mas que você não tem condições para isso. Então, assim, a rede de apoio entra nessa hora aí, para olhar para essa mãe, e não só para o bebê, né? A nossa cultura é muito em volta do bebê, mas a gente precisa cuidar dessa mãe para que ela se sinta capaz de amamentar ou se sinta acolhida caso ela não queira amamentar, né? Então, isso é muito importante, porque o que vale mais, né? Uma mãe que amamenta, mas que aquele período é um momento de terror para ela, ou uma mãe que é feliz e que amamentar na mamadeira é um momento de conexão com o filho dela, né? Então, assim, onde a gente vai ter maiores ganhos, né? A amamentação é boa? Ela é boa até certo ponto, quando é boa para a relação, onde os dois estejam felizes. A partir do momento que a amamentação começa a ser difícil para um dos lados, a gente precisa entender o que está acontecendo e se realmente vai ser produtivo forçar essa mulher a amamentar, né? Então, assim, a mãe entender os próprios limites, isso vem através do autoconhecimento. E saber colocar os limites também naquela rede de desapoio que vem com a dicasinha que você não pediu, com o palpite que você nem queria saber, né? E com aquelas falas que só te deixam para baixo, ao invés de te impulsionar para tentar amamentar e querer crescer e querer, né, avançar aí na sua amamentação, né, tentar quais são as possibilidades, a mãe pode colocar limites nisso, e não precisa ser brigando, a gente consegue, né, trazer a assertividade nessas falas e colocar os limites nessas pessoas para que você consiga ter uma amamentação tranquila, do jeito que você quer, assim como a Tamires falou, né, que ela fez lá o videozinho para as avós, como é que eu quero na colherzinha, né, e não vai colocar na mamadeira, ou dá uma chupetinha para o neném parar de chorar porque o seu leite está fraco, e aí confunde os bicos, então assim, tudo que vai prejudicando essa mãe de conseguir desempenhar o seu papel ali, se é o desejo dela amamentar, né, e nomear as necessidades também, então assim, olha, eu preciso dormir, às vezes a gente precisa só dormir um pouco, então assim, pedir para alguém, né? Então, às vezes você não tem uma rede de apoio, mas a rede de apoio a gente pode criar, né? Como que a gente cria? A gente cria pedindo ajuda onde a gente precisa, né? Então a gente vê um vizinho, às vezes é a mãe do amiguinho ali que pode de repente ficar com, se é o seu segundo filho, ficar com o seu primeiro para você poder ficar um pouco mais leve ali, não ter que se preocupar tanto. Às vezes é falar para o pai mesmo, olha, vem cá assumir sua função, né? Inclusive, eu ia falar, o pai, eu nem coloco ele na rede de apoio, o pai não é rede de apoio, o pai, ele é 50% corresponsável, né? Então, assim, convocar o pai mesmo, escuta aqui, nós estamos na guerra, nós estamos juntos e você vai lutar agora, né? Eu preciso descansar e você vai ficar, assumir, né? E uma coisa que a gente precisa, como mãe, né, se desvincular um pouco é do que eu chamo de vaidade materna, que é aquilo da gente falar assim, só eu sei fazer direito, só eu sei como cuidar do meu filho, só eu sei como fazer. E muitas vezes a gente precisa abrir mão disso para que outras pessoas também aprendam a fazer o que você faz com excelência, porque a gente só consegue atingir a excelência com a prática. Então, assim, tem que deixar errar, tem que abrir espaço, sabe?
para que a gente possa não ficar sobrecarregada, né? Que outras pessoas consigam desenvolver. Se você desenvolveu a habilidade, as outras pessoas também são capazes. Então, vó, pai, e junto com a assertividade, você ir colocando como é que você quer que sejam feitas as coisas, né? Às vezes aceitar um pouco o modo do outro fazer, que não necessariamente é pior, ele só é diferente do jeito que você faz. E isso te ajuda a manter a sua saúde mental. Então, isso ajuda você a conseguir um espaço para cuidar de você, a olhar para você, a descansar, e isso vai fazendo melhor para você conseguir desempenhar também as outras funções, então, né? Que daí só você pode fazer. E pode mudar, pode mudar. E aí isso a gente chama então do autocuidado, né? O autocuidado não necessariamente é só o skincare, é lavar o cabelo, né, gente? Lavar o cabelo não é autocuidado, lavar cabelo é higiene. Isso é o básico, isso é uma prioridade que você tem que ter. Então, isso não entra no autocuidado, né? O que é o autocuidado? É você conseguir se ouvir e entender o que você precisa, se reconectar com você mesma, né? Para você entender quais são as suas necessidades. É se permitir, sim, pausar, ficar em silêncio, né? Porque muitas vezes a gente acha que para ser uma boa mãe a gente precisa dar conta de tudo. E não é assim. A gente precisa ser uma mãe carinhosa. A gente precisa ser uma mãe que consegue estar lá presente. Mas se a gente quiser fazer tudo, dar conta de tudo, a gente não vai ser uma mãe. Primeiro que a gente consegue ser uma mãe presente, a gente não consegue ser uma mãe carinhosa, porque quando você está estressada, estafada, não tem o que faça você ser carinhosa. Você vai explodir, você vai gritar, e isso vai pôr tudo aquilo que você queria, na verdade, por água abaixo. Então, sim, pausas são importantes, e pausas fazem parte da maternidade também, né? É colocar limite na sua própria autocobrança e na opinião alheia, né? É não se cobrar a perfeição, e é sobre os detalhes da vida. A gente saber entender o que é importante e o que a gente pode deixar para depois, deixar para outra pessoa, não fazer, deixar só, né? Ter autocompaixão. Então, você entender que sim, você está esgotada e sim, coitadinha de mim, que eu preciso descansar. E tá tudo certo, né? Não quer dizer que você ama menos o seu filho ou que você é uma mãe pior porque você precisa descansar. Você é só um ser humano e tá tudo certo, né? A gente nasce ser humano mesmo. Então, assim, é entender que errar faz parte. Então, às vezes, você achou que era, sei lá, era fome, não era só sono. Às vezes, você tá tão cansada que você não percebeu que a fralda tá com cocô e tá tudo certo. Tá tudo certo, o bebê sobrevive, né? E entender que vai estar tudo bem, se acolher nos momentos que estiverem difíceis e se perdoar pela hora que você errar. Porque a gente tá, né? Ninguém, acho que até hoje eu não conheci ninguém que teve um filho que veio com manual de instrução. Então a gente aprende na raça mesmo. É erro e acerto, é tudo aprendizagem, né? E pedir ajuda, que é uma coisa que às vezes a gente não sabe que a gente pode, né? Então, a gente não precisa dar conta de tudo e nem precisa passar por tudo sozinha. A gente pode e deve pedir ajuda. E assim, se você não é a mãe que está lá amamentando, que está lá nesse processo, né, da maternidade, você é responsável por quê? Por cuidar dessa mãe e olhar se ela está conseguindo se ouvir, se ela está conseguindo olhar para ela mesma. Promover espaço para que ela possa ter esse tempo de autocuidado com ela mesma, né? Por quê? Pode passar para o próximo slide, Rodrigo, por favor. São coisas assim que a gente precisa lembrar. Eu vou começar pelo 2. Não se enche copo com jarra vazia. Então, assim, se você está esgotada, você não consegue entregar uma boa mãe para o seu filho. Então, você precisa ter esses momentos de autocuidado para poder estar bem para cuidar do seu filho. Então, acho que esse é um argumento muito forte com as mães que se culpam por, às vezes, dar uma deitadinha ali só para descansar 15 minutos, porque deixou de fazer alguma coisa para o filho, né? Mas cuidar de nós é cuidar do nosso filho indiretamente, né? Uma coisa que eu achava muito difícil quando eu tinha os meus filhos pequenos, né? Você não precisa parar tudo só porque o bebê está acordado. Não é porque o bebê está acordado que você precisa ficar com ele no colo o tempo inteiro. Se ele estiver tranquilo, estiver bem cuidado, né? Ele vai ficar um tempinho ali no berço, ele vai ficar um tempinho sossegado. E você pode usar esse momento para você ler alguma coisa que você quer, para você escutar alguma música que você queira, para você descansar, né?
Estabelecer prioridades fazem ações se concretizarem. Ou seja, a gente não vai dar conta de tudo. Então, escolhe duas, três prioridades ali para você no seu dia, e o que você fizer além daquilo é lucro, né? Então, assim, a gente costuma olhar muito para aquilo que a gente não fez, a gente não conseguiu, ai, que mãe, um desastre que eu sou, né? E a gente se cobra muito por conta disso. Então, o exercício que eu uso muito para as minhas pacientes nessa hora é o quê? É estabelecer as prioridades e olhar para aquilo que você fez. Você vai perceber que você faz muito mais do que você imagina, e aí tudo isso que você vai perceber vai justificar o cansaço que você sente no final do dia. E você vai entender que você fez sim muita coisa, e não foi só ficar em casa amamentando. Você fez muito mais do que só isso, né? E quarto, você não precisa saber nem dar conta de tudo, né? Você não fez curso para isso, né? Você para maternidade, então assim, às vezes as coisas vão sair mesmo do trilho e tá tudo bem, desde que assim a gente consiga analisar depois e reorganizar, né? Então assim, tudo bem falhar, tudo bem não dar certo, tudo bem você planejar e sair tudo o contrário. A questão toda é a gente conseguir se reorganizar, e isso, se a gente tiver descansado, se a gente tiver com autocuidado em dia, a gente consegue fazer. O autocuidado também, ele envolve a questão dos exames de sangue, né, do acompanhamento médico, como a Tamires falou, porque muitas vezes esse cansaço pode sim estar ligado com a falta nutricional, né, porque o que a mãe faz? A mãe dá conta de todas as coisas para o filho, e aí ela come direito? Às vezes que eu preparava meu café da manhã e ia tomar ele na janta, né? Então, assim, a gente fica assim sem se alimentar, a gente esquece de tomar água, a gente passa o protetor solar no bebê e não passa na gente. Então, assim, é isso que é o autocuidado, é você se lembrar que você também merece ser cuidada, né? Pode passar para o próximo slide. Então, detalhes que acolhem, né? Que podem te ajudar a conquistar o autocuidado aí no seu dia a dia. Então, aquilo que eu falei, do fim do dia, você olhar a lista do que você conseguiu fazer ao invés do que você não fez. Pensar em uma coisa que você gosta, admira, ou sente orgulho em você mesma e se elogiar por isso. Reconhecer aquilo que você fez e falar, pô, eu sou, né, excelente, para não falar outra palavra. Então, assim, faça sempre algo por você, todo dia, porque isso enche o seu potinho de amor, né? Então, nem que seja, você gosta de ler livro? Então leia, nem que seja uma página por dia, não deu uma página, um parágrafo por dia, porque isso vai te dando um senso de pessoa, que você existe além do seu papel de mãe, né? Pode passar para o próximo slide. E aí, quais são os sinais de alerta? Quando você deve procurar um profissional da saúde e, de preferência, se tiver uma especialidade na perinatalidade, porque ele vai saber acolher a mãe. Existe profissionais que não conseguem, né, que não têm status porque estão imersos nessa cultura aí mais machista e que não tem essa visão do que acontece no puerpério, né? E que aí um profissional da perinatalidade ele está mais treinado para acolher essa mãe nesse momento mais delicado, né? Então, assim, quando que você precisa ligar o alerta vermelho? Quando a tristeza não passa, né? É uma tristeza que te impede de fazer até pequenas coisas, né? Quando a dificuldade é de se conectar com o seu bebê. Então, a gente precisa que isso seja cuidado, né? Por quê? Porque a sua conexão com o seu bebê é o que vai fazer ele se desenvolver melhor, né? Então, se você sente dificuldade, busca ajuda profissional, porque a gente consegue te ajudar e consegue fazer com que nem você e nem o seu bebê saiam prejudicados por conta disso, né? Esse cuidado, ele é importante, ele não é fraqueza. Então, assim, e quando você tiver pensamentos negativos muito frequentes também, porque a gente tem, né, existe uma pesquisa que foi feita na pandemia, em que, assim, assustadores 16% das mulheres que foram entrevistadas aqui em São Paulo, elas falaram que tinham pensamentos suicidas. Então, assim, são coisas que acabam acontecendo, infelizmente, porque as mulheres, elas querem ser fortes, né, por se julgarem que isso seja o termômetro para ser uma boa mãe, e acabam deixando isso levar muito ao extremo. Então, pode passar para o próximo, Rodrigo.
Então, se você perceber que isso está acontecendo, procura ajuda de um profissional da área perinatal, né? A psicoterapia não é luxo, é uma necessidade. Pedir ajuda é força, não é fraqueza. E cuidar da sua mente com o mesmo carinho que você cuida do seu bebê é fundamental. Pode passar para o próximo, eu acho que terminou. É isso mesmo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, doutora Nívia. Que show de palestra, viu? Muito bom. É muito bom a gente saber, né, como é o cuidado com a mãe. Como nós sempre pensamos muito no cuidado com o bebê, na amamentação, e realmente a sociedade ela exige que a mãe amamente, né? Então é muito difícil quando você tem alguma dificuldade e não pode amamentar, né? Além da autocrítica, tem a crítica externa que acaba dificultando muito. Bom, eu posso até falar isso até como mãe, né? Fui mãe da Paloma também muito jovem. Então, eu também tive algumas dificuldades, né? Nesse período também, de como amamentar, ou da crítica também, se estão amamentando em algum local público, como é que é o julgamento. Mas é muito bom saber de tudo isso. E cheguei até a ter uma depressão pós-parto, né? Que se eu soubesse na época dessa psicologia perinatal, teria me ajudado muito, né? E hoje, pelo menos todos aqui estão sabendo. Tivemos aí todo o acompanhamento da nutricionista, da psicóloga, para ter todo esse parecer do que é a amamentação, de como a mamãe deve se cuidar, de como devemos cuidar também do nosso bebê e tudo isso. Eu agradeço muito a vocês, doutora Nívia, a doutora Tamires também, essa nossa nutricionista, né, que passou todos esses cuidados. Agora nós não temos dúvidas aqui no nosso chat, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode aqui também comentar. Estamos com um tempo um pouco mais justo, né? Mas eu deixo aqui também para algum comentário rápido. Quero agradecer, doutora Nívia, essa sua aula, que foi uma aula, foi um presente não só para as futuras mães, futuros pais, futuras pessoas que vão fazer parte dessa rede, mas para quem já é mãe, porque essas palavras, para mim, por exemplo, foram um bálsamo, essa coisa da cobrança, então não vai estar presente só ali no puerpério físico ou emocional, a minha já tem 3 anos, mas, né, aquela fase desafiadora. Essas palavras foram, de fato, um presente. Obrigada mesmo pela sua contribuição. Eu que agradeço também Bom, contar com um profissional assim, né, bem alinhada. Acho que a gente está bem alinhada, né, Tamires, assim, no que a gente acredita, que a gente pensa. E eu acho que é importante esse espaço que vocês abriram para a gente, porque não é só mães que precisam ouvir isso, né? A Tamires falou bem isso. Assim, a gente precisa contar com todas as pessoas da sociedade para que as mães possam acreditar que elas não precisam dar conta de tudo e que elas podem pedir ajuda. Acho que esse é o principal, assim, tanto da nutricionista quanto dos médicos, dos psicólogos, dos psiquiatras, enfim. A rede de apoio, às vezes, a gente não tem, mas a gente pode construir também. sim, com certeza, doutora. Bom, muito obrigada pela participação das duas e da participação de todos vocês que estiveram aqui conosco, esclarecendo algumas dúvidas, né? Tivemos aí a pergunta da sucção, tivemos alguns comentários também em relação à dificuldade da amamentação e da laser terapia. Podemos ficar, estamos todos aqui ainda presentes para, quando vocês precisarem, também tirar algumas dúvidas. Apareceu uma última dúvida, vamos aproveitar aqui para fazer uma leitura. O leite fórmula pode gerar problemas a longo prazo da criança? Essa eu vou passar para a Tamires, que é nutricionista, só para ela responder. Então, a última pergunta, vou pedir para respondermos então antes desse finalzinho. Vou ser breve por conta do nosso tempo, mas se essa criança ela precisou que a fórmula fosse introduzida, a fórmula está aí para salvar vidas, assim como o parto cesárea está aí para salvar vidas, quando o parto normal não é possível. Então, é um recurso que nós temos, pensando em problemas, seriam problemas alérgicos, mas que a gente tem hoje várias formas, além do leite de vaca, tem leites vegetais, fórmulas que vão ter ali perfis diferentes para poder atender, mas o problema, digamos assim, a longo prazo é esse meio da microbiota intestinal, da imunidade, mas que pode ser ali ajustado com outras práticas dessa família. A alimentação, por exemplo.
Então, pergunta respondida, Ricardo. Obrigado pela sua participação. Pessoal, muito obrigada a todos pela participação e até o próximo mês agora com o nosso Bem Mais Saúde. Obrigada.